Boa tarde, amigos. Bem-vindos ao Antes Tarde do Que Nunca, o podcast onde eu e Rafa Silva, multiempreendedor, entrevistamos pessoas de alto nível, alto gabarito. Eu nunca vou parar de rir dessa multiempreendedora. Pessoas de alto nível, empreendedores, profissionais liberais, pessoas inteligentes pra caramba, especialistas em coisas interessantíssimas, como a Alana Bressan, especialista em marketing olfativo. Boa tarde, Alana, tudo bem? Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre minha empresa. Sim, eu sou uma das proprietárias da Smell Aromas, fabricante de cosméticos e perfumaria aqui de Blumenau. E a gente vai aprofundar ainda mais em breve. Com certeza. Obrigado pela presença. Obrigada. E a gente tem aqui também Jussi Nunes, ela é coach e especialista em comportamento, é isso? Mentora comportamental. Isso. Mentora comportamental é a palavra ideal, é isso? Também. O que falta acrescentar na tua pequena bio? Eu hoje trabalho enfaticamente desenvolvendo inteligência estratégica e comportamental e inteligência emocional em lideranças, profissionais que querem ter alta performance. A gente adora aprofundar o significado dos termos aqui hoje, então mais tarde a gente vai perguntar o que significa isso, o que é uma mentora, o que é inteligência emocional. Sim, óbvio. Com exemplos práticos. Entender, qual é o processo, né? Os nomes são tão lindos, né? Os nomes são muito falados, mas eu acho que falta muitas vezes a gente entender o que isso realmente faz, o que eu tenho a ganhar fazendo um curso desse, né? De fato. Uhum. Bem-vinda, muito obrigado pela presença. Imagina, obrigada, super agradeço. Em primeiro lugar, obrigado demais pelo aceite no convite, né? A gente entende às vezes que alguns têm um pouco mais de craquejo de vir aqui falar e outros não, então eu acho muito legal que todo mundo hoje está aceitando, está vindo para cá falando um pouco sobre si, e mais difícil ainda não é falar sobre si, é uma dificuldade ainda maior que a gente tem, mas então a gente fica puramente feliz que vocês tenham aceitado aqui um bate-papo, que é apenas um bate-papo. Sintam-se à vontade para interferir e para perguntar também. A ideia aqui realmente é uma conversa, é um bate-papo solto demais, e questões que vocês estejam, com relação a outra também é importante para nós. É verdade, é verdade. E a gente tem, historicamente, Rafa, as pessoas às vezes vêm um pouco tímidas e saem dizendo, quando é que é a próxima edição que eu posso participar? As pessoas querem voltar, que elas acham, que legal, adorei, vamos ver se vai ser o caso de vocês, e a gente torce para ser. A história que seja, já acabou, que droga, tinha tanta coisa pra... Tem gente que sai falando, eu preciso voltar porque eu não falei aquilo. A pessoa vem com 5 pontos para abordar e aborda um. Isso eu até falei para a Lana, Não se preocupa em aprofundar demais, a gente aqui é aprofundar, a gente gosta. Então, o que é marketing olfativo? Já vamos começar com a Lana. Bom, marketing olfativo, na verdade, é o que a gente pode desenvolver em termos de fragrâncias para algum ponto comercial, Transportar através dos cheiros, criar um ambiente agradável, principalmente para os consumidores que vão para algum local, e isso faz lembrar, porque gera um ambiente acaba fomentando as vendas para aquele local. Cria aquela memória, Isso, cria uma memória, cheiro, exatamente. Cria uma memória. A história que a gente tinha quando abria um carro zero, Isso. Exato, cheiro de carro novo, o tal do carro novo, Todo mundo tem aquilo como gravado, o cheirinho do carro novo. Assim como as memórias são muito importantes, até porque o olfato é um dos sentidos mais importantes que a gente tem, mais aguçados. É o que acontece. Então, você acaba, às vezes, tendo uma memória que te faz reportar algum momento da tua vida, alguma coisa lá ficou registrada. Então, o cheiro tem isso, tem esse poder, Mais do que uma foto, às vezes, O cheiro te remete a um ponto da tua vida. Muito mais. Você registra, sim, porque você está trabalhando com a visão, e a visão não é tão importante, não é tão poderosa quanto um cheiro, O olfato, ele realmente tem esse poder. E o Covid, nesse momento atual, por incrível que pareça, as pessoas acabaram nos procurando muito para desenvolver marketing olfativo para suas empresas, para o seu e-commerce. Principalmente o e-commerce, principalmente e-commerce. Tem aquela experiência de abrir a caixa e vir aquele cheiro, Sim, de criar uma sensação gostosa num meio. Marketing olfativo poderia ser aplicado a e-commerce, porque normalmente a gente associa marketing olfativo ao ambiente que a gente entra. Que a gente loja, vai no ponto de venda. Mas associa o nome. O meu trabalho, dentro da mentoria, eu trabalho com neurociência cognitiva e comportamental, e tem muito a ver. Isso chama associação cerebral,
né? Então, Quantas vezes um local, um perfume, uma música nos remete a algum momento da nossa vida? Pode ser um momento positivo ou não. Claro. Né? Sim, então, nesse caso ali, pode dar uma experiência tão positiva que faz a pessoa ter mais vontade, né? Porque isso entra no sistema límbico dela, faz ter mais vontade de comprar daquela empresa. Exatamente. Com o cheiro da Disney, né? O cheiro da Disney, aquele cheiro da... Mas você não sabe que tem, mas existe o cheiro. A Disney, na verdade, é pioneira nisso, né? Ela desenvolveu o que eles chamam de smellitizers, smell de cheiro, claro, smellitizer de difusor de cheiro, mas quando a gente fala de difusor de cheiro, normalmente a gente pensa em ambientes fechados também, né? Sim. A Disney ela desenvolveu smellitizers que bombeiam o cheiro em áreas abertas também. Imagina só o poder da fragrância, né? Para pegar isso nesse espaço enorme. Que é um parque enorme, né? Maquinário todo para aromatizar, com certeza. É claro que isso é feito de área temática em área temática, lógico, né? O cheiro não é o mesmo, até porque a Disney acredita muito em storytelling específico. Então, a Main Street USA, que é aquela área de transição entre o mundo externo e o interior do parque, ele tem cheiro de pipoca, de caramelo, ou seja, cheiro de cinema, que é o que a Disney tenta passar de, agora vai ter o show, e o show é ligado a teatro, cinema, né? Vocês se inspiraram um pouco nisso da Disney ou não? Não bem, Alisson, porque faz parte dentro da perfumaria, né? O que acontece? O marketing olfativo, ele vem de centros grandes como Estados Unidos, referências, lojas, etc., para o mercado brasileiro, que era muito novo nisso, né? Então, vou te falar que 7 anos atrás, isso era muito só São Paulo, só Rio, só lojas grandes que já tinham, né, essas informações. Agora, pequenos negócios estão se preocupando com isso, sabe? Então, assim, eu não falei, só porque me inspirei na Disney. Não, são vários locais que tem, né? Claro, não, eu entendo. Eu imagino que para ti a inspiração principal sejam grandes lojas. Sim, Victoria's Secrets, tu vai lá, Abercrombie, né? cheiro da Abercrombie. Cara, Abercrombie, tu entra, tu... Agora já me deu uma ideia aqui que eu quero colocar nos meus treinamentos esse troço, né? Que eu lembrei que eu fui fazer um treinamento em São Paulo, que era para formadores de inteligência emocional, e o cara vendia a fragrância do treinamento. Eu não lembro se eu comprei, mas era uma coisa que me remetia muito àquele momento que eu vivi lá, onde foi uma transformação. Sobre o tema. Então, bem bacana isso. Isso vai se transformar numa âncora que a gente chama em PNL. Isso, exatamente. Muito legal. Olha que legal isso, gente. E Jussi... Não, e a gente vai transicionar e depois a gente vai voltar. Jussi, nós vamos começar com o seguinte... Palavras são faladas por todo lado, por todo mundo, e tem gente que repete a palavra sem trazer a carga do significado real e às vezes distorcendo esse significado real. Inteligência emocional é algo muito falado. Qual é o significado real de inteligência emocional? É você dar inteligência às tuas emoções. É o teu combustível. É muito simples, né? Assim sim. Mas eu gostaria de muito mais, sabe? Né? Óbvio. Mas assim, hoje a inteligência estratégica eu chamo que é o nosso carro. E a inteligência emocional é o combustível para esse carro funcionar. Desde que você acorda, você sente tristeza, desânimo, raiva, ansiedade, medo, várias emoções durante o dia. Você Exatamente. Então você sente todas essas emoções. E as emoções, elas vieram para a nossa vida para que nós ficássemos atentos ao movimento interno ou externo que nós tivéssemos que ter. Assim como uma doença física, você tem uma dor no joelho, ela veio para te mostrar que ali dentro tem algo. Tá errado. E as emoções, elas vêm para te mostrar que você precisa fazer um movimento, interno ou externo. E quando você consegue dar inteligência às suas emoções, é óbvio que você se transforma numa pessoa de mais resultados. Você é um profissional de alta performance com qualidade de vida. Mas tu consegue controlar essas emoções? Gerir. A palavra Porque o controlar, eu fujo um pouco dessa palavra, apesar de muitas vezes eu também acabo num contexto falando, porque dá-se a impressão que as pessoas precisam reprimir, certo? É aquela coisa assim de repressão. Não, as emoções, elas precisam fluir, porque elas vêm para você fazer esse movimento. Quando você sente medo, por exemplo, você tem que entender que o medo, ele tem um processo positivo na sua vida, que é para te proteger de alguns perigos. No entanto, se esse medo for excessivo, ele pode estar te impedindo de mostrar o teu potencial, né, num negócio, por exemplo, né? Então, você tem que entender por que o medo veio e fazer a gestão desse medo. Eu vejo muita gente dizendo assim,
eu tô todo... É que eu preciso estar todos os dias... Falei que eu ia, né? Eu sou palestrante, né, meu bem? Daqui a pouco eu tô caminhando aqui. Quer tirar da haste e falar aqui na frente? Fica à vontade. Não, a gente aqui quer deixar todo mundo à vontade. Não, eu vou ficar como todo mundo aqui. Tô de boa. Mas a questão do medo, por exemplo, né? Você vai buscar entender esse processo do porquê esse medo é de algo do passado, é um medo do futuro. Então, você precisa gerir isso, usar ele a teu favor e não fazer com que ele te impeça. Então, quando você sabe da inteligência às emoções, você lidera melhor, né? Porque você vai perceber o que você está sentindo antes de passar para alguém de uma forma errada. A tua comunicação melhora muito. O teu processo todo, pessoal e profissional, ele melhora muito. Então, hoje eu vejo uma grande necessidade, como eu estava falando, as pessoas falam muito assim, a gente tem que aprender a estar todos os dias bem, né? Não. Isso chega a ser ridículo. Ninguém está todo dia bem, né? Eu brinco assim, que se a pessoa disser eu tô todo dia bem, mentirosa. Manda matar. Alguma coisa manda matar errada. Porque ela vai te matar. Ela é mais radical, né? Não, é porque assim, né? Ela vai te matar, porque é uma pessoa que não tem emoção, então tanto faz se ela te matar, se ela te esquartejar, te colocar... psicopata, então? Sociopata, né? né? Então, nós que somos pessoas normais, nós temos dias difíceis, altos e baixos e tal. Você tem que aprender a gerir esse processo para não se exceder, para não ficar muitos dias desse jeito, porque isso vai te impedir de evoluir, né? Então, inteligência mas não emocional... multiplica, então, o sentimento negativo que Isso, não expande. A gente sente, mas não a gente não leva entende, adiante. para e percebe. O que eu estou sentindo? Tá, e agora, o que eu faço com isso que eu estou sentindo a meu favor? Né? E ao favor do resultado da minha equipe. É um combustível. Então, você tem que usar esse combustível a teu favor. Não gastar ele à toa, porque vai fazer falta. E olha que o preço do combustível, se nós formos fazer a analogia aí certa. Todo mundo consegue? Todo mundo consegue. Existem técnicas para isso, né? Para que se faça isso. Só que essas emoções, elas vêm a partir de um pensamento, certo? E o pensamento, ele vem a partir da sua... todas as gravações que você tem na sua mente inconsciente desde o útero da sua mãe. É porque você é um processo, né, de construção. Então, cada coisa que você passa é aquilo que te transforma. Isso. Te constrói, né? Não tem como tu saber de algo. Eu ia até fazer uma pergunta. Opa, Quando que um gestor, na maioria dos que você já deu, mentoria e tudo mais, quando é que você vê que ele sente necessidade de buscar ajuda nisso? Porque é interessante, né? Como sendo um empreendedor, você tem várias questões que você se debate todo dia, várias dificuldades. E eu falo isso porque hoje eu fico pensando em inteligência emocional, sabe? Sim. Eu tento buscar, vou atrás de livros, tento ler, tento fazer uma meditação, tento controlar minhas emoções, tento me motivar todo dia com alguma coisa, né? Tá num bom caminho. Mas eu vejo assim, eu acho que então. quando vem de uma pessoa, né, existe um fator provocação ali, né? Eu acho que e aí eu tô falando por mim aqui, acho que o papel muito não é exatamente dar a resposta, né? É tirar a resposta. Eu acho que por isso que o papel talvez ter seja alguém apresentar técnicas e metodologias, construir a tua resposta ou a minha resposta, né? Porque acho que todo mundo passa por isso, Sim, né? é natural. A maior responsabilidade. Uma coisa é muito certa. Você tem que entender que veio muito à tona, principalmente a partir da década de 90. Hoje, as estatísticas, assim, vamos chegar num número mediano, assim, 58% dos teus resultados estão relacionados com inteligência emocional. Então, a resposta é: todo gestor precisa agora desenvolver inteligência emocional, tá? Porque os resultados financeiros, a produtividade do grupo, a gestão de tempo, tudo vem a partir da tua emoção. Vamos só abrir um parênteses aqui rápido. Gestão de tempo. As pessoas querem produzir cada vez mais no mesmo tempo que se tem, porque não tem como produzir horas, né? Então, você vai ter que produzir mais no tempo que você tem. Os bens mais valiosos. Mas aonde começa a gestão de tempo? No teu neocórtex, que é a parte pensante da tua mente. Se você não tem inteligência emocional, você usa muito menos essa parte. Você trabalha mais com o sistema límbico e o reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência. Então, como é que você faz uma boa gestão
questão de tempo? Através de escolhas. E como é que você faz boas escolhas? Através de estar consciente no aqui e agora, certo? E como é que, e se você está emocionalmente abalado, você está ou no passado ou no futuro com mais constância. Exato. Então você não está no momento que você tem poder. Exatamente. E agora, com as questões da pandemia, já antes disso era muito forte, com as questões da pandemia, a procura aumentou muito pelo meu trabalho, tá? Muito, porque as pessoas viram, não tem jeito. Eles falavam esse troço aí, mas agora a gente viu que não tem jeito, nós vamos ter que fazer isso aí, sabe? E é bem isso, por quê? Uma das grandes habilidades da inteligência emocional é como você lida com as situações que acontecem. E agora, meu bem, mais do que nunca a gente tem que aprender a lidar com uma coisa que nós não temos controle. Sim, isso. Com certeza. E tem alguma técnica, né? Acho que até parte da pergunta da Lana, talvez, eu entendi assim, pelo menos. Existe alguma sugestão, alguma técnica que as pessoas podem começar a fazer de hoje para amanhã, assim, antes ainda de te contratar? Porque eu entendi que todo mundo deveria contratar um mentor, um coach. Sim. Beleza. Sim. Mas, de certa forma, né? Tu como prático e simples, né? Tu como boa mentora, certamente quer empoderar cada pessoa a buscar técnica. Tem uma técnica que as pessoas podem tentar empregar? Se eu tivesse a chance de dizer uma apenas, tá? É tudo que desenvolve a sua capacidade de estar presente, o poder da presença. Então, uma delas, meditação. Práticos, Pois é, mas como? Porque assim, ó, a meditação. Faz aí, medita aí, como cara. Faz? Não, como o que eu mais ouço dos clientes assim é que eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. Daí eu falo, não, isso aí é só quando morrer mesmo, meu bem. Você vai pensar para sempre. Não, eu particularmente até sei o que é meditação, mas eu não estou perguntando nem por mim, assim, é para as pessoas que ouvirem. Mas eu que sou um leigo que nunca meditei. Esses aplicativos funcionam? Funcionam, mas assim... É que depende do aplicativo, né? O que a pessoa... Depende do nível de aceleração da pessoa. Tá? Porque, por exemplo, assim, eu trabalho com induções na mentoria e trabalho com hipnose ericksoniana. Então, assim, dependendo de como aquele gestor chega até mim, eu não falo que eu vou fazer uma hipnose, por exemplo, eu faço uma indução. Mas se ele está muito acelerado, eu tenho que começar devagar. Então, o que eu sugiro? Que as pessoas comecem, sempre melhor feito do que perfeito, melhor pouco do que não fazer nada, né? Que as pessoas comecem a fazer, no mínimo, 3 tempos de 3 minutos por dia, prestando atenção na sua respiração. Gente, botar 3 minutos no celular para quem é mega acelerado... Parece um tempão? 2 meses. Tu tá ali, meu Deus. As primeiras vezes que eu fazia assim, ó, botava o celular ali e pensava, meu Deus, acho que eu errei. É impossível, né? Tá demorando demais. Esqueci de iniciar, Mas esses 3 tempos de 3 minutos é um início. E assim, a respiração. Não, você bota só o celular ali para você saber quando der 3 minutos, quando ficar. Você só presta atenção como o ar entra, que vocês lembraram hoje que vocês respiraram em algum momento de forma consciente? Sim, mas eu tenho uma certa vantagem nisso. Eu entendo o teu ponto. Tá, né? Então, assim, puxa o ar, segura, solta e percebe. A mente vai querer dar a volta ao mundo, porque quando a gente para, a mente dá a volta ao mundo. A gente está no chuveiro e a mente está dando a volta ao mundo. Você está projetando a tua semana toda, teu mês, né? Então, o que acontece? Você nesses 3 minutos, óbvio, a tua mente vai fugir, você traz de volta, foge, traz de volta. Por quê? Porque o cérebro é um músculo. Se ele não está condicionado a fazer isso, eu, do jeito que também sou acelerada e faço 1000 coisas, tenho 1000 projetos, eu trabalho assim, melhor feito do que perfeito, melhor pouco do que nada, faço nesse processo. E não tem como começar lá na frente, né? Não dá para começar entrando numa caverna e sendo 3 meses depois, com a unha desse tamanho. Claro, por isso que a pergunta é essa, como começar? Como uma pessoa que ainda não está preparada para te contratar efetivamente, pode começar. Ótima resposta, adorei. E outra coisa também, assim, ó, vai subir uma escada, pega 3 ações que você faz um dia de forma automática e começa a trazer para tua consciência. Estou subindo uma escada, estou escovando os dentes. Eu escovar os dentes eu achei boa. Vai deixar não necessariamente, não presta atenção. Sim, olha, uma boa ideia, porque para fazer de forma diferente, você precisa pensar. E para você pensar, você precisa estar presente, certo? Você precisa pensar, por exemplo, assim, ó, vamos fazer um teste rápido. Cruzem os braços, por favor. Ela quer nos hipnotizar, cuidado. Não vai dar. Galinha. Mas olha o braço que vocês têm por cima e olha o braço que vocês têm por baixo. Beleza? Solta. Agora muda. Sim. Caraca. De qualquer forma, você tem que pensar um pouquinho. Então, você está usando o teu neocórtex. Então, se você fizer algo diferente, você sai do outro lado. Tá usando o cérebrozinho, né? É bom isso, é importante. Legal, adorei. Obrigado. Eu queria... Vai. Tem certeza? Não, absolutamente. Empreender é fácil para Dedéu, é só começar, ter uma ideia e
sair faturando alto ou é um pouco mais complicado que isso? Não, faturando alto é sonho, né? Existe uma jornada aí, uns obstáculos e lombadas? Existe sim, uma bela de uma jornada. E, na verdade, quando eu iniciei... Há quanto tempo? Já faz 13 anos que eu estou no segmento. Caraca. Bem, a gente iniciou de uma forma assim, capital baixo, sem planos, sem ações, né? Um pouco no sonho de querer empreender no negócio de cosméticos e perfumaria. E, bem, veio que a gente só focava produção, não tinha nenhuma estratégia de marca, nada. E quando como fazia essa produção, a gente produzia para fazer private label, no caso. Entendi, private label. Para terceiros, né? Para terceiros, E até que aconteceu que a gente fazia produção para um distribuidor, existia uma marca que era de perfumaria, que a gente produzia para eles, eis que eles faliram. Caraca. E era teu principal cliente, né? Era meu principal cliente. Então, a gente também, como iniciou com capital baixo, tudo muito sofrido. Aí, o que a gente fez? Simplesmente negociamos com eles, pegamos as mercadorias de volta e pegamos a marca. Eles não só faliram, eles não conseguiram nem pagar a parte de vocês. Não, nem pagaram a parte, nem pagaram a produção, nem a mercadoria. Caraca, ou seja, a gente pegou a mercadoria e a marca. E a ideia... E essa era a Ismael Aromas? Essa é a Ismael Aromas. Eu nunca entendi a tua transição de Bálsamos Gerais para Ismael Aromas. Foi assim, então? Porque Bálsamos Gerais é a razão social da empresa. Ismael Aromas é a marca da Bálsamos Gerais, né? Vocês pegaram porque a empresa original, Ismael Aromas, não pagou vocês? Exatamente. Nossa, que interessante então, assim, eu sempre também acreditei no segmento de perfumaria. Eu achava novo e apaixonada por perfumes também. Então, veio a oportunidade de focar a Ismael Aromas e desenvolver as linhas, os produtos. E estamos aí com algumas lojas, redes, né, home centers. Lá no começo, esse marketing olfativo já era algo... Não, o marketing olfativo, ele veio depois, com uma certa maturidade e tempo, né? Tempo no segmento, estudando, me aperfeiçoando, indo a workshops em São Paulo, fazendo cursos, porque não existe bem aqui uma escola de perfumaria, digamos assim, que vai te fazer perfumista. É o tempo mesmo que leva a maturidade e um leque de fornecedores aí, né? No meio dos anos. E eu queria... Teve algum caso desse que deu errado? Uma entrega de um cheiro que... Não agradou? Como funciona isso? Eu queria... Porque é meio doido, né? E aí é óbvio que deve ter alguns cheiros que são mais exonômicos, as pessoas gostam mais. Mas deve ter alguém que é uma particularidade. Mas nenhum caso assim que veio e falou, nossa, esse caso aqui não deu certo de jeito nenhum, não. E a pessoa escolhe, ela escolhe, digamos, contigo. Exato, porque existe todo um processo, né? Existe exatamente isso, um briefing. Então, existe dentro, por trás de qualquer negócio, existe um mentor, existe lá um gestor que tem a sua identidade. Então, a gente tenta trabalhar tudo bem de acordo, né? Para justamente não haver isso. E claro. Eu penso que quando tu vai algo físico, né? Ou vamos lá, um post, tem cores envolvidas, tem isso, mas quando é cheiro, acho que não sei se tem uma tabela Pantone, alguma coisa que tu vai dizer, sim. O cheiro 56 com 44. Sim, não, mas existe, por exemplo, eu tava até porque querendo... tem um mais doce. Eu queria entender um pouquinho mais como é que vocês constroem isso, assim. Não, mas existe, tipo, cores coloridas, tipo laranja, eles remetem mais a uns cítricos, mais uns aromáticos. Então existe uma conexão, a própria natureza, ela dá isso, né? Porque os insumos vêm da natureza, então tem a ver com as cores. Mas o teu cliente, quando chega pela primeira vez, ele não sabe, né? Não, é você que vai ter que... É a gente que vai ter que depurar tudo, todas as informações. O briefing antes é teu pra eles, depois deles pra ti, né? É tipo extrair o briefing, não é que ele vem pronto, né? Sim. Porque eles tem que conectar com a essência do negócio, e também, né? Qual que é o propósito que eu tenho com isso, né? E aí vem a sugestão da gente, mas vem o que realmente o cliente gosta. O gestor gosta, né? O cliente teve alguma gosta. vez que tu não gostou da sugestão dele? Aliás, tu não gostou. Não, eu preciso dessa. Eu quero saber de um resultado que tu teve, que tu não gostou, mas o cliente adorou. Tem isso? Bom, aí ter, agora sim, né? Já aconteceu, mas ele também não foi insistente a ponto de investir muito mais nisso. E aí morreu. Porque assim, o marketing olfativo também depende com que o cliente insista nisso para ter resultado. Não adianta pegar e fazer, mantenha constantemente. Claro. Isso é uma questão de marca, né? Um ano, vou te falar. É uma coisa de longo prazo. Daqui a pessoa
pessoa associa bem a Sim, aquilo, até, e vai, quantas sempre pessoas, tá ali, sabe o cheiro, sempre compra com uma coisa, sabe, faz gravar, né? Sim. E quão marcante tem que ser esse cheiro? Porque, por exemplo, eu imagino que em marketing olfativo não pode ser cheiro de baunilha, é muito genérico, não pode ser cheiro de morango, tem que ser um composto, né? Eu acho várias notas, né, que compõem o cheiro, né? São várias notas para te dar um resultado. E ele não pode ser um ponto de incomodar, né? Porque tu imagina tu entrar numa loja... Mas as pessoas se acostumam rapidão, né? Caraca, mas é por isso... embora que tu não aguenta. Mas acho que deve acontecer, né? Não, assim, é por isso que ao longo do tempo, eu que tenho conhecimento do que é mais assertivo, eu vou orientar. Então acaba sendo uma assessoria olfativa. É quase uma agência, né? Do olfato. Exato. Né? Então, uma agência do olfato. Um bom tempo aí estudando. Por exemplo, quando eu vou criar uma linha, vou desenvolver as fragrâncias para aquela linha. Nossa, né? Fala de marca própria. Claro. Eu já sei o que vai, com o tempo de mercado, o que vai ser mais assertivo. Vou investir nesse cheiro aqui. Eu acredito realmente que vai ser devido a todas as informações que eu tenho. Isso tem a ver com tendências ou é uma coisa mais constante coleção? no longo prazo? Eu gostei da pergunta dele, vou complementar. A pergunta aqui. Tem coleção? Eu vou lançar uma coleção de cheiros. Eu vou falar de tendências. Fica demodê? Assim, agora a baunilha é demodê? Assim, a própria perfumaria como a moda, enfim, né? Tem referências internacionais que acabam se inspirando, olha, e daí eles acabam criando variações, né? E aí acaba sendo as tendências, mas em relação por exemplo, eu vou criar uma linha. Eu penso no tema daquela linha e eu penso exatamente tudo que aquilo possa comunicar através do cheiro. Olha só, que legal. Então, eu não vou falar, eu vou só por tendências, não, eu vou por coleção. E a coleção, o que são? As minhas linhas, as linhas de produtos que eu desenvolvo. Entendeu? Então, caraca, é quase um artista. Vamos falar bem a verdade. Na verdade, né? Acho que é quase mentira. Vamos tirar o quase daqui. É um artista, né? Eu acho que tu tem que fazer alquimista, né? Existe o alquimista não tem nada a ver com isso, não, né? Perfumista, alquimista. Alquimista é mais experimental, né? O perfumista já vai para um ponto. Eu me lembrei do alquimista por causa do Edson Celulari, numa novela em algum ano da Globo, que eu não sei qual é. Eu lembro até da camisa. Entregando as idades. Eu lembro da camisa que ele usava, cara, nisso aí, porque virou tendência naquele ano, cara. Como era essa camisa? Não sei, eu acho que eu ganhei 2 por Era aquela sem gola? Não, era aquela sem gola, eu acho. Não era? Era sem gola. Nem vamos falar a idade aqui. Justo, o que isso representa sobre o psique do querido Rafa? Não vamos conversar. Tem várias camadas a serem analisadas. Uma alma antiga, vamos falar assim. Pra não chamar de velha, né? Alma velha. Eu não tenho memória. Eventualmente aparece uma bem muito louca. Antiga. Muito louca. Muito doida. Chama atenção. São as coisas que mais marcam ele, assim. Não, legal. E Jussi, voltando para Jussi, tu tinhas uma pergunta para a Lana? Não, para Jussi, com relação às vezes que também deram errado. Sim. Né? Eu acho que, obviamente, né, até por estar aqui hoje, tu coleciona acertos, mas o que geralmente me intriga é a situação daquele cara que não aceita. Eu não sei se ele apareceu para ti por ele mesmo ou por alguma sugestão. Eu queria um pouco dessa história desse cara, do cara difícil, da pessoa, do cara não, né? Da pessoa, da persona difícil, como é que funciona e que não funcionou. Então, hoje já isso acontece menos, porque a minha postura em relação a quem vem fazer a mentoria é diferente, né? Faço para quem está aberto para isso. E tem que ter conexão com essa pessoa. Mas já aconteceu muito, sim, quando pais contratavam para filhos, maridos para mulheres, mulheres para maridos, né? E a pessoa, tipo, mas eu tô aqui porque eu quero, beleza, mas meu pai falou que tu é a última alternativa. Uau. Então, quer dizer, não é que eu estou aqui porque eu quero. E assim, não tem como você fazer uma mudança de comportamento para quem está disposto a não mudar. Então, pode dar muito errado, muito errado. E acontece, às vezes, nas empresas, de o gestor contratar, né, a mentoria comportamental, porque geralmente atende o gestor, o supervisor, os líderes, né, várias hierarquias. E aí ele contrata, eu quero que esse gestor faça. Aí eu falo, não, então primeiro vamos fazer uma... para mim, por favor. Dá um jeito nele. Principalmente nisso, se não certo, precisa... Então. Então, aí ele, às vezes, ele não está disposto... Falei, cara, preciso da tua ajuda agora. Assim.
Mas às vezes assim o gestor não está disposto a fazer uma mudança. E tudo que começa de cima para baixo dá muito certo nas empresas, né? E o que começa de baixo para cima não funciona muito bem. Então tem uma tendência dentro das empresas. Qual a razão disso? Você vai entender porque eu achei interessante. Porque assim, tudo que vem de cima para baixo costuma não dar certo. Nesse caso de gestão, né? Costuma dar certo. Mudança, né? Não, de cima para baixo costuma dar muito certo. Por quê? Muito certo. Porque é um efeito cascata da liderança para os seus liderados, né? Então assim, tem gente que nasceu para guiar. Tem influência, né? Tem gente, é inspiracional, imagina querer mudar uma indústria e a diretoria não tá nem aí para aquela mudança, entendeu? É difícil tu conseguir. É inspiracional, tanto que eu tenho muito mais resultado em empresas de pequeno e médio porte do que em empresas de grande porte. Por quê? Porque mesmo familiar? A empresa, sim. Familiar, aí eu entro como mediadora, né? Em muitas fases ali, né? E aí a gente acaba melhorando até o ambiente familiar. Mas voltando ali para a tua questão, de cima para baixo, justamente porque o líder de resultados é o líder inspiracional. E você não inspira se você não for exemplo, né? Você não precisa fazer as mesmas coisas que aquela pessoa faz, nem ter os mesmos comportamentos, porque a diversidade de comportamento ajuda o processo. Mas vamos analisar que o sucesso de uma empresa começa pela cultura bem instituída, propósitos bem claros, objetivos e metas, e isso começa de cima para baixo. Claro. Então, se essa pessoa estiver disposta e ela tiver comportamentos que sejam congruentes com aquilo que ela entende que é a cultura da empresa dela, é muito mais fácil ela fazer as outras pessoas fazerem as mudanças necessárias. Então, eu venho pegando muito assim nesse aspecto, falando com os gestores assim, vem aqui, faz uma proposta para mim na minha empresa e tal. Tá, beleza, mas tu vais entrar no pacote, né? A gente vai poder fazer mentoria contigo também, por quê? Porque é importante, né, esse processo, e dá muito certo. Agora, aquela pessoa lá embaixo, vamos analisar, se ela é desenvolvida e ela até se esforça para se desenvolver, né, comportamentalmente, para que isso realmente aconteça, só que ela vai ser tolhida em algum momento, que não, vamos fazer desse jeito aqui que a gente sempre fez. Claro. E aí ela vai chegar um momento que ou você vai ter ela na empresa e ela não vai dar tudo de si, ou ela vai querer sair da empresa. Então, é sempre mais importante de cima para baixo e dá muito mais certo. Agora, qualquer pessoa que não esteja aberta para fazer a mudança sempre está errado. Sempre. Tá? Não tem técnica que funcione, porque não são milagres, né? O processo da mudança, ele não é um milagre, ele não é um evento, a mudança não é um evento, ele é um processo. É um processo, né? Claro. É um passo a passo. Então, tem que ter essa questão toda de a pessoa, eu quero fazer essa mudança. E dentro da empresa, né, a questão da mentoria comportamental, você gera um cenário de conflitos para analisar o perfil? Não é necessário. Como é que é? Eu fiquei curiosa agora. Na verdade, assim, talvez com esses anos todos de experiência e com as formações e tudo mais, a gente vai pegando... Excelente pergunta. Excelente pergunta. A gente vai pegando muito o processo. Eu vou sempre falar assim, os micromovimentos... Eles trazem para ti à tona todos os macros movimentos, né? Então, as pequenas ações, as pequenas palavras, os jeitos das pessoas de sentarem, a leitura corporal que eu faço é muito intensa, a forma delas sentarem, as palavras que elas dizem. Então, por que eu tenho que estar muito consciente, muito no aqui e agora? Porque qualquer detalhe é importante para aquele processo. É claro que eu faço análise de perfil comportamental, mas numa análise de perfil comportamental, um assessment desse, tu não consegue analisar caráter. Tá? Não existe nenhum tipo de sistema de análise de perfil que analisa caráter, que analisa valor. Você analisa comportamento. Então, você começa a avaliar com o jeito que a pessoa esconde alguma coisa, com o jeito que ela não se entrega. Né? Então, você vai começando a perceber. Óbvio que no decorrer da mentoria, porque geralmente ela acontece de 6 meses a 1 ano a cada 15 dias, né, dentro da empresa. No decorrer da mentoria, você vai pegando alguns conflitos que acontecem diretamente na empresa, eles trazem. É que eu crio dentro do meu método um processo onde eles se sentem muito à vontade para trazer. Ontem mesmo eu comecei a fazer um trabalho numa instituição pública
E eles falaram assim, nossa, nós nunca ouvimos as pessoas falarem sobre as suas dores desse jeito, na primeira vez que tu chegou aqui. Mas é toda uma psicogeografia que eu uso, da forma com que eu vou colocar eles sentados, a forma com que eu vou começar, como eu inicio, a abertura de filtro que eu crio na mente deles para eles se sentirem confortáveis para fazer aquilo. Claro, a gente não vai mudar 100% da equipe, nunca. Estamos falando de pessoas. Mas a gente chega assim a 70%, 80%, eu acho que isso é ótimo, né? Nos dias de hoje ainda mais. Então esse é um processo. Não precisa necessariamente criar esse conflito. Tem alguns momentos que eu uso vivências, né, que eu crio um certo impacto emocional cerebral para dar uma chacoalhada maior, mas isso é mais lá para o meio do processo, onde as pessoas já estão assim, beleza, nessa daí eu confio, vambora, né? E essa abertura de filtro é muito importante. E às vezes pode ter uma pessoa boa dentro da empresa que poderia fazer isso, né? Um recursos humanos que é capacitado para isso, mas infelizmente às vezes as pessoas não dão muita atenção, porque o gestor fala que alguém dentro da empresa fala, espera vir alguém de fora, né? Eu acho que é uma área dentro das empresas que tem começado a tomar formas diferentes, né? Eu acho que o RH, o falecido RH, ele era uma área, era quase como uma contabilidade, né? Ele era um mal necessário, pessoal, né? Precisava ter um tal de um RH lá, porque alguém disse que tinha que ter, e o governo fala que tem que ter. Departamento pessoal, exatamente. Né? E eu acho que vem se modificando, né? A partir do momento, principalmente essas gerações aí novas, eles precisam de um pouquinho mais daquilo que os pais também não deram, né? As empresas, de certa forma, elas precisam, né? Exatamente isso. Mas eu achei muito legal o que tu falou, principalmente a geografia das pessoas, né? Onde elas estão sentadas, ou até de que forma elas estão sentadas. Tem espelho de classe, então, né? Essas sessões têm espelho de classe. Antigamente, tipo agora tu sabe que eu nunca me ative a isso, mas espelho de classe, boa, cara, não lembrava disso, caralho. Senta aqui, senta essa ali, questão da psicogeografia é muito interessante, porque nós estamos falando assim de abertura de filtros, né? Eu vivo falando isso para os gestores, assim, você precisa falar as palavras certas, você não precisa ser rígido, ser grosseiro, nem nada, porque geralmente os líderes que me procuram, gestores, eles não querem ser essa pessoa, né? E aí eu digo, não precisa, né? A neuropersuasão te traz uma possibilidade de você conseguir se impor sem ser essa pessoa. Na minha opinião, nunca é como tu fala, é o que tu fala. É da, né? é da forma. Da também forma com que tu fala. Uma vez que tu quer, de alguma forma, tu quer gritar ou berrar, nesse momento aquela outra mente já se bloqueou. Sim, é que o cérebro reptiliano... A pessoa não vai entender, não adianta. É o cérebro reptiliano, que é essa parte aqui, ó, o cérebro animal. Vamos imaginar que a informação entrasse por aqui, ela entra por aqui. Você compra a gente como gestor está vendendo uma ideia o tempo inteiro, né? Então você compra de alguém que você confia. Por quê? Porque o teu cérebro reptiliano tem que dizer, opa, esse cara aí, beleza, pode deixar entrar. Aí ele passa para o sistema límbico e depois para o neocórtex, e aí a pessoa, opa, vou escutar isso que a pessoa está me falando e quem sabe eu vou colocar em prática. Então a probabilidade de você comprometer a tua equipe é muito maior quando você sabe se comunicar. E detalhe, essa questão da psicogeografia, se o cara está sentado atrás de uma mesa, numa cadeira muito maior do que o cara que está ali na frente, o que o cérebro dele entende já? Eu sou muito menor, hierarquia, deixa eu ficar aqui, eu não vou nem dar minha ideia. Inclusive, isso funciona muito bem na área comercial, né? Sentado também do lado do cliente. Chama rapport, né? Eu esqueci, eu tinha uma pergunta fantástica, mas eu não acredito que eu esqueci dessa pergunta, cara. Ai, que ódio. E agora? Vai chegar. Tu fala sobre as dificuldades do empreender e a pergunta tem a ver com o que tu falou antes ali e que vai voltar nela exatamente por esse motivo. Mas eu queria um pouquinho mais prático. Quais foram? Porque você fala que você foi por um sonho, né? E esse sonho começa a se tornar pesadelo talvez seja forte demais, mas porque, cara, isso eu escuto muito, né? Eu fui empreender e eu também, ponto final. Quando comecei lá, eu virei sócio sem querer. E isso, poxa, não dá. Ninguém nasce dono de empresa. E eu tive muito, mas muito problema. E principalmente que a minha empresa que eu fiquei sócio era familiar. Então, cara, o desgaste era absurdo. Sócio de pai e mãe. Meu Deus do céu. Hoje é incrível, mas na época eu não sabia lidar. Eu queria saber como foi um pouco dessa jornada tua. Eu sei que tu ali tu pincela, mas como foi essa dificuldade de alguém que não sabia o que era empreender, foi por um sonho? Eu fui por um sonho, a vontade de ter um negócio próprio, né, sem conhecimento do segmento. Então, foi ali muito
trabalhoso, porque ninguém dava as orientações do que você tinha que fazer, correr atrás de fornecedores, falta de capital. Depois que eu tomei ciência do que realmente era o segmento, o que eu tinha que fazer para iniciar uma marca, para colocar uma ideia em prática, desenvolver uma linha, criar, enfim, eu tive ciência de que aquilo era X tanto de capital, vamos supor. Então, já foi a dificuldade, uma, financeira. Segunda, órgãos públicos, né? Que a gente depende de Anvisa, depende de alvarás. Então, aí já foi outra situação que demorou um pouco no início do negócio. Pouco? 1 ano e meio para conseguir um alvará de Anvisa, para começar a comercializar. Ninguém sobrevive 1 ano e meio, né? E tudo mais, né? Loucura, né? Então, aí tu já tens que pagar aluguel, em 1 ano e meio tu não pode comercializar, tu só tem que ser artesanal. Então, não era o meu sonho, porque eu tinha muito, como se fala, sangue nos olhos. Eu queria produzir, começar a vender, queria crescer, né? Eu tinha muita vontade, muita gás. Tinha 27 anos quando eu iniciei. Então, eu sabia que por um determinado tempo eu ia me comprometer a isso, porque a gente sabe que tem um relógio biológico por trás, maternidade e tudo mais. E aí eu tinha em mente que eu, com X idade, queria que a coisa fosse indo e também teria o lado de ser mãe e tudo mais, né? Então, a partir de uns 5, 6 anos, que daí quando veio a Smell, que a gente já tinha algumas lojas, alguns pontos para distribuir, a coisa foi gerando um fluxo de caixa. Outra questão, a questão comercial, criar uma política comercial bacana. Isso eu tive muita dificuldade no começo, porque eu era muito da retaguarda, eu era muito administrativo, só cuidando da parte de fluxo de caixa, financeiro, compras. E aí, eis que a gente vai indo, Tu tinha alguém no comercial que não tinha? Assim, não tão forte, né? Assim, para te falar que eu iniciei o negócio com minha mãe. Você falou de familiar, eu tive muita dificuldade de lidar com ela no começo. Claro. Porque minha mãe tem um estilo, eu tenho outro estilo. Vocês tinham visões bem diferentes. Então, assim, ela já viu que, bom, eu vou deixar você imperar, porque senão a gente vai gerar conflito. Mas no início eu cobrava muito dela as coisas. Mas eu entendia que depois ela tem, o perfil dela, eu tenho o meu. E aí a gente foi se entendendo ao longo dos anos, né? Ela ainda está contigo? Está comigo, sim. A maioria das empresas que eu trabalho são familiares. A gente tem muito aqui na região. Muito na região, sim. E aí veio a Smell, a gente foi crescendo em 2015, aí eu tomei corpo, eu tomei, no caso, a frente, sendo comercial, indo a campo, pegando carro, sabe, fazendo visita, coisa que eu nunca tinha feito. Então, assim, de um lado administrativo, eu fui para o lado vendedor, eu tive que criar, eu tive que desenvolver esse meu lado, sabe? De aparecer. Tudo isso, né? Um pouco de cada coisa, de aparecer. Né? Assim, a gente trabalhava com representante comercial antes, mas nunca era a mesma coisa. Não era ele que estava ali vendendo o meu produto, ele não sabia o que rolava por trás. Ele tem 20 pastas para vender, atuamos no meio dela. Então a gente veio que frustrava isso, sabe? Até aqui, ao ponto que eu falei, não, eu vou agarrar isso de um jeito, agora é meu, então eu vou botar a cara pro tapa, então, né? E aí foi que as coisas começaram a vir. Vende muito mais, com certeza. Vendo muito mais. Hoje, daí comecei a abrir home centers, hoje a gente tem, né, clientes grandes varejistas, como supermercado, nessa linha, porque a gente tem vários tipos na marca Smell Ramos, a gente tem linhas comerciais, né, para isso. E depois, eu vou falar aqui, né, fala, claro. Em agosto do ano passado, foi uma marca recente, porque o sonho sempre existiu de eu criar uma marca com a minha identidade. E depois, com essas experiências ao longo do tempo, eu resolvi, através de uma viagem, já era um sonho de desenvolver, fazer a coisa tudo bem certinha, né? Desde você criar, pensar no nome, registrar, porque o registro já é um processo demorado. Meu Deus do céu. 2 anos. Tudo certo, 2 anos. 2 anos. Se tiver tudo certinho, 2 anos. É isso. E aí eu criei a Lala Poupée, que na verdade é uma marca de luxo, onde a gente focou daí já bem focada, nicho de perfumaria, é um nicho, a gente atende um nicho. E aí, através da viagem, eu resolvi criar a coleção hoje, que é a coleção que é da França, né, onde a gente teve os pontos, então aqueles pontos que
foram mais importantes para nós, eu resolvi transformar as memórias que a gente teve em fragrâncias que pudessem reportar aquela experiência, aquela vivência que a gente teve, né? Então agora são 2 empresas. São 2 marcas. São duas marcas sobre um guarda-chuva de uma empresa. Sim, entendi. Exatamente. Que legal. Então essa, na realidade, é a tua filhota. É minha filha, sim. Tá muito recente. Olho brilha, hein? A outra tu tinha adotado, né? Pego sem querer. E que tu criou muito bem, né? Sim, a gente tá aí. Hoje é pela Smell que tudo isso aconteceu, exatamente. Né? Então... E tu não tem medo de deixar a adotada de lado? Não. Assim, não é de lado. Ela continua, a gente está ali com ela, só que a Lala Pupe, como ela tem outro propósito, ela não é uma coisa que eu possa ser muito, desenvolver produtos rápidos, até porque a coleção é exclusiva, então a gente faz as coisas com calma, só que a Smell ajuda a Lala. Legal. A Smell é o pão e manteiga e a La Poupée é o mignon. É o croissant. Croissant, gostei. Legal. Acho que voltou a pergunta, ainda bem, porque eu acho que é um pouco do resultado do que ela fala, né? A gente empreendedor acho que tem um período que a gente tem um locus externo e depois a gente tem um locus interno, que é entender que o mundo não vai fazer nada por nós e a gente é responsável por ele completamente. Eu gostei exatamente dessa tua fala, que eu tava lá meio que por trás, daqui a pouco eu senti que ou eu ia pra frente ou nada, ninguém ia fazer isso por mim. Não, ninguém ia fazer, não adianta. E eu quero um pouco dessa da tua inteligência emocional com relação a isso. Dá para transformar as pessoas que entendem que o ecossistema é responsável por elas, né? E numa pessoa que entende que tudo é responsabilidade delas, como é que tu consegue fazer, se sim, como consegue fazer essa transformação? Então, primeiro precisa existir um ponto motivacional, né? Como essa pessoa me procura, ela tem uma motivação para essa mudança, e esse ponto tem que ser muito forte, sabe? Seja os filhos, seja um sonho, seja o que for, ele tem que ter esse ponto muito bem instituído, porque ela vai sentir dor nessa mudança. Sem ela querer, não dá mais uma vez, é isso? Não dá, porque assim, não consegue você não consegue nem hipnotizar alguém se não estiver disposto a isso, né? Então não tem como. Agora, é claro, existem uns formatos que eu utilizo através da comunicação, que eu faço a pessoa sentir a necessidade dessa mudança. Então, daí é um processo que antecede o processo. Né? Quando a gente trabalha isso na venda. Porque muitas vezes a gente vai vender para alguém a mentoria que nem sabe que precisa dessa mentoria. Então, existe uma possibilidade de você, através de criando um certo impacto emocional aí, fictício. Fazer chorar para daí dar a solução. Sentir dor, essa é a palavra, né? Porque quando é que a mudança acontece? Quando a dor de não mudar é maior do que a dorzinha da mudança, né? Então, quando ela percebe isso, né? Então, quando eu crio essa grande dor, ela percebe, essa dorzinha da mudança aqui não é nada, vamos fazer esse troço, porque se eu não mudar, olha o que vai dar. Então, eu meio que aterrorizo a pessoa, né? Assim, para dizer assim, é isso que vai dar. É isso que vai dar. Pincelinho, a gente usa isso, né, cara? A gente cria dor, voltaria se não houver a mudança. E aqui tá o remédio. Explica que o remédio é esse por esse preço que é um SAS. Exatamente. É basicamente isso. O bom saber... É isso, cara. É isso, fórmula, é fato. É a fórmula, isso. O importante é você ter a consciência de que você está vendendo algo extraordinário, que a pessoa vai fazer um investimento para a vida toda. O importante é a entrega. Exatamente. Vende o que ela quer e entrega o que ela precisa. Exatamente. Né? Esse é o fato. Então, e depois que ela tem esse entendimento, vai sentir dor, tanto que o meu processo... Tem gente que diz, tu faz só uma sessão? Não. Meu processo é um passo a passo, são 10 sessões, 12 sessões, 20 sessões, dependendo do que é o estado desejado, porque chega no terceiro, na quarta sessão, a pessoa, não vai dar, não vai funcionar para mim, daí ela já comprou, ela vai dizer, não, vou fazer esse troço funcionar, porque eu já paguei, porque eu já comprei, porque blá, blá, e o negócio funciona, sabe? Funciona, porque a tendência é o cérebro a querer fazer só o que ele está acostumado, ponto. Então, toda dor, toda mudança traz uma dor junto com ela. Então dá sim, e ela sai totalmente. Sabe que eu achei que isso era quase impossível tu conseguir mudar. Eu vou te falar. Essa é a associação que eu tinha. Cara, a pessoa que não entende a responsabilidade, que acredita que ela tá. Até a gente brinca às vezes a história da sorte, né? As pessoas acham que tudo é sorte na vida dela. É difícil
pensar que ela vai mudar, vai dizer, não, óbvio, eu não faço a própria sorte, né? A pessoa não vai fazer a própria sorte, mas vai mudar coisas nela que ela entende que é a responsabilidade dela, né? Sorte é uma questão de escolha, né, também, né? O que você escolhe fazer, se colocar né? num ponto em que você né? Mas eu vou te dizer assim, ó, eu trouxe aí para depois vocês de presente, né, uma segunda edição do meu livro. E na introdução do meu livro eu conto a minha história, para que as pessoas entendam como aquelas técnicas que eu apresento no livro funcionam. Então, há 16 anos atrás, eu já dava treinamentos para líderes e vendedores, era uma coisa mais, assim, uma coisa mais superficial, né, de treinamento. Eu fui acometida por uma depressão profunda, eu tentei o suicídio 3 vezes. Na terceira tentativa de suicídio, meu pai meio que largou mão de mim, era uma pessoa, meu pai e minha mãe são muito presentes na minha vida. Então, agora eu tô com, faz a conta aí para mim. Não, eu tô com 45, vou fazer 45, são 16 anos atrás, quase 17, tá? 30? Né? 30, foi 29 para 30 anos a minha virada. Então, tudo estava mal, financeiro, a minha empresa, eu tinha uma escola de treinamentos, né? Na época... tudo estava mal na minha vida. E aí, quando meu pai disse, tô largando mão de você, aquilo me deu um choque, fiquei muito bravo com meu pai, porque eu pensei, qualquer dele, né? Meu pai largando mão de mim, mas também aquilo, e tanto que um dia meu pai estava numa palestra minha que eu falei, pai, levanta. Levanta, porque eu quero agradecer o senhor, né? Eram umas 100 pessoas, assim, eu falei, levanta que eu quero agradecer o senhor, porque talvez o senhor não tenha... Passou até um negócio por dentro aqui agora. Talvez o senhor não tenha entendido o tamanho daquelas palavras para a minha vida, né? No momento que foi um chacoalhão, e aí eu comecei a estudar sobre a mente, né? Entender, poxa, por que os remédios que eu tomava não davam certo? Por que aquilo que, né? Porque eu tinha 3 filhas pequenas, a minha filha esteve aqui, né? Então ela vivenciou muito isso comigo, porque ela é a mais velha. Ela é mais velha. Tem 3 filhas pequenas, e o que está acontecendo, por que eu estou, né, nessas tentativas todas, e aí eu comecei a estudar, queria entender como que eu podia, e eu era essa pessoa que botava a culpa no mundo. Entendi. Então eu, hoje, quando eu falo para as pessoas, eu digo assim, não estou falando só sobre as várias especializações que eu fiz, nacionais e internacionais, eu estou falando sobre algo que eu vivi, se deu certo para mim, vai dar certo para ti, porque eu não sou melhor do que você, só precisa ter o caminho, eu vou te mostrar o caminho. Então, tá respondido, né? Então dá pra mudar. Eu sou a prova aqui. Tá, né? Meu Deus, agora dá pra mudar. Não, eu vejo isso porque eu tenho dificuldade com alguns sócios com relação a isso, né? Cara, é um tipo de comportamento difícil de tu colocar. Obviamente tem a ver com adoção, né? Cara, eu não quero isso pra mim. Não foi eles que buscaram a saída, então essa dificuldade que eu acho que é o que eu mais enfrento desse locus interno, esse exercício de pessoa entender que as coisas são responsabilidade delas, mesmo que ela não tenha o controle. Sim. Né? Eu acho que essa que é a dificuldade. A pessoa pensa, mas eu não tenho um controle, não sou responsável. Absoluto, como talvez, que eu, assim, não né? tenho controle, eu não sou responsável. Não, calma, respira. Você é responsável. Você não tem o controle, mas é responsável. É que não é culpa, é responsabilidade. Isso, exatamente. Existe uma diferença nessas palavras que fazem toda a diferença, né? E você convencer uma pessoa da tua equipe a fazer essa mudança, como eu falei para um gestor agora há pouco, eu disse, olha, ele disse, agora, certo, eu vou fechar contigo, mas eu preciso convencer minha equipe. Eu falei, então não chega para eles dizendo que tu vai trazer uma mentora aqui para ensinar eles a liderar. Eles querem saber o que eles vão ganhar. Então, entrega qualidade de vida para eles. E eles vão vir para a mentoria. Porque senão eles vão achar que vão ser castrados. Mas óbvio, né? Quem é essa daí que vem lá de fora e vem aqui ensinar a fazer o negócio? E que já veio com a intenção de me fazer chorar. Porque eu vi aquele bate-papo, eu já tô sabendo que ela vai fazer comigo. Legal. Tu acredita? Exatamente o que a gente falou. Sério? Acabou? Já acabou? O Lucas já fez sinal lá. Desculpa. A gente tem umas perguntas difíceis de responder e o Alisson faz, ele cuidadosamente ele escreve durante a madrugada essas perguntas, ou seja, ele fazendo as no momento difícil ele quer fazer vocês chorarem. Então, agora ele faz algumas perguntas aí. É a rodada relâmpago. A gente fala assim. Antes de vir as perguntas, faz um exercício mental, se conseguirem, para indicarem alguém vir para cá. Para sobreviver as palavras da rodada relâmpago? Por quê? Porque é importante vocês indicarem pessoas também que vocês admiram, que fazem todo sentido. A Júlia foi indicada, né, pela filha dela, então tem um pouco de nepotismo aí, mas beleza. Mas tá bom, depois tu me fala se valeu a pena, ou se, né? E a Lana foi indicada por mim mesma. Obrigada, Alisson. Então, exercitem essa indicação, porque vai ser logo depois da pergunta offline. É verdade. No Instagram. É verdade. Eu nem contei antes, mas a Lana é minha amiga de muito tempo, né? Anos. Tem gente que não acredita em amizade entre homens e mulheres, mas existe, né? Assim como a Júlia falou, o meu método funciona porque eu sou a prova disso. A gente é a prova de que existe amizade entre homens e mulheres. Deus, é verdade. A gente saía juntos direto, era
muito legal. E rodada relâmpago. Rodada relâmpago. A gente vai falar uma palavra e vocês podem responder essa palavra de forma bem... como é que é o cérebro reptiliano? Pode usar o cérebro reptiliano hoje. Tá liberado. Tá. Opa, e daí pode ser com uma palavra, pode ser com uma frase, pode ser com um parágrafo, o que vocês sentirem mais confortáveis. Interessante. Né? Vou começar com a Alana, porque a Ju estava falando até agora. E olha que a Ju se fala. É bem simples, o Rafa adora apavorar. Redes sociais. Poxa, que pausa. Nossa. Que pausa. Isso seria uma resposta não reptiliana, é isso? Adoro. É importante para o teu negócio enxergar? É importante, sim. Mostrar o dia a dia, mostrar a realidade dos produtos, assim, como as coisas acontecem. Um pouco da minha vida como empreendedora, quem está por trás. Gosto bastante. Tenho usado As pessoas muito. compram pessoas, não só produtos, né? Então, exatamente. Eu tento passar isso através das redes sociais. Tem gente que acaba usando as redes sociais muito comercial, né? Comercial demais, né? Comercial demais. Não tá ficando demais comercial, né? Não sei se, de repente, vai existir uma outra plataforma para esse tipo de comportamento que eu estou falando aqui, de mostrar a vida por trás e tal. A jornada, A jornada, porque o Instagram está ficando muito comercial, de fato, sim. Mas tem uma frase que saiu aqui um dia, né? A única forma de controlar a narrativa é narrando, né? Que a gente acredita muito nisso. Tem gente que se coloca como refém da narrativa, refém da ferramenta, refém da mídia. E a gente acredita que narrando a gente faz a diferença, né? Contando a jornada, vai fazendo a transformação. Mesmo que o Instagram parta muito para esse lado, a gente controla o nosso Instagram. Sim, Isso é fundamental, né? Sim. Legal. E Jussi, redes sociais. Teve tempo para pensar. Eu já veio na minha mente, assim, inimigo e amigo, né? O sabotador e o sábio. Porque se a pessoa souber, é aquilo que tu falou agora, se eu souber como usar, ela pode ser uma grande alavanca, né? Uma mola propulsora. E se eu não souber, pode me trazer muita dificuldade de ter inteligência emocional. Né? Porque a comparação da vida das pessoas, o achar que o mundo é perfeito, o achar que só a minha vida que não funciona, isso tudo pode ser um grande inimigo. Por causa de comparações, né? E eu adorei o termo mola propulsora. Eu acrescentaria o seguinte... Como uma mola propulsora, ela pode nos impulsionar para o lado certo, lado errado. Então, mesmo com uma mola propulsora... Também? Exatamente. Se ela estiver virada... Se ela estiver de cabeça para baixo... Dá, mas enfim... Vamos dizer que sim, aqui metaforicamente. Mas se ela estiver inclinada para o lado esquerdo e a gente, na verdade, quiser ir para o lado direito... Exatamente. Ela vai nos impulsionar para o lado errado. Então, é verdade. A muito parte bom. comparativa eu acho a mais difícil, né? Porque lá as fotos são uma... São lindas. Só uma fração daquilo. E no momento preparado por curada. aquilo. É o palco, né? Mas tem os bastidores que ninguém vê, né? Tira. O cara brigou com a mulher ali, ele vira, sorri, velho. Exato. E outra coisa... E o momento era outro, né? Não era. E outra coisa, os bastidores também às vezes são fake, né? Uma modinha gigante no Instagram agora que eu tô de saco cheio disso. Eu vejo gente até de boa intenção usando o termo. A gente fala que a rodada relâmpago é aprofunda, né? É a história, vida real. Vida real, mãe vida real, empreendedora vida real, não sei o que vida real. Será que é vida real ou é curada? Não, exato. Tu pode criar uma vida real ali, tu pode criar um perfil que não, e outra, se quiseres narrar a vida real, narre a vida real. Agora, precisa dizer que é a vida real ou aí já tem um... É mais ou menos quando alguém coloca uma foto e coloca sem legenda, mas já botou, sem filtro. Sem legenda, sem não. Filtro, sem legenda. Escrito sem legenda. Assim a descrição. A legenda é essa? Então, mas é isso, eu penso assim, se é sem legenda, não bota legenda. Não bota legenda. Né? É verdade, muito bom. Então agora a gente começa com a Jussi. Networking. Importantíssimo. Né? Eu entendo que hoje está cada vez mais complicado, até porque por essas questões de as pessoas, muita gente sem congruência, né? Tem gente que fala que mas não faz aquilo que fala e tal, então a gente acaba sendo meio antissocial, né? Em alguns aspectos, assim, porque não tem muita gente para conversar, mas entendo que é extremamente importante, porque nós somos seres que nascemos para viver em sociedade, né? Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos, mas nós escolhemos quem nós
precisamos conviver entre um ponto e o outro. E eu vou usar um pouco do que tu falou. É um músculo também, né? Tem que ser exercitado. Tem que ser exercitado, não tem como tu... E assim, eu acredito no poder muito grande da física quântica e da energia, e a gente se conecta com pessoas que tenham energias muito parecidas, né? Então, hoje eu sou muito... Pra mim é muito assim, não me incomodo mais, mas tem que ficar fazendo sala pra quem eu não gosto, ou conversando. Não, eu entendo que se eu cheguei aqui, tem alguma coisa que nos completa. Culpa da Amanda, né? Também. Amanda, eu também pela mesma linha de raciocínio, bem isso. Sobre network o universo, mesmo, das energias. Realmente, é incrível como as coisas acabam vindo para ti também. Tu tens que estar aberta, né? E as coisas vão se encaixando, assim, ao longo do... Incrivelmente. Isso eu acho incrível e tô lendo cada vez mais a respeito, entrando mais nesse... Depois eu vou te dar um livro meu, então óbvio, que eu trouxe para ti também. E aí tem alguma coisa lá também. Bacana. E tu vai se conectar, porque tem a ver com a gente. Certeza. Já virei amiga dela. Tu sabes que essa conexão de vocês começou antes de vocês se encontrarem aqui hoje. E não é místico? Não. É factual. Eu gosto que você fala. Tangível. Não é místico. É uma conexão de algumas pessoas que colocam no Instagram. Sabe e marcam uma, que marcam outra. Tem a ver com isso, mas tem a ver com uma conversa que a gente teve sobre a tua presença aqui hoje. Porque o episódio de hoje começou com a Alana. Sim. E daí eu dei pra ela a chance dela, se ela já quisesse convidar alguém. No momento ela falou, não lembrei de ninguém. Daí a gente partiu pra nossa agenda normal. Sim. E daí como a Amanda tinha indicado a própria mãe nepotismo, aí a gente... Tá vendo? Tá acabando com a minha imagem. Não, mas ela tem crédito de ter te indicado, com certeza. Mas e tu em ter criado ela pro mundo. Mas até mais isso até. Agora dá pra entender incrível. Porque a Amanda é Amanda. A Amanda é Amanda, a Amanda é incrível. Porque a filha dela é tão incrível. Eu falei pra Paty, a gente adorou a Amanda, adorou. Mas voltando no ponto... agora eu vou chorar. Voltando no ponto, agora me deixa. A Alana perguntou de ti, assim, ela até... Isso eu li nas entrelinhas, a Alana me corrija se eu estiver errado. Ela meio que pensou, mas... Deixa eu ver com quem eu vou estar. Não. Tá bom, tchau. Sim, mas não. Ela pensou assim, mas será que faz sentido eu estar com uma pessoa que vai falar sobre coisas tão incríveis? Eu senti isso. Como se fosse isso, assim. E daí a gente começou a conversar. Daí ela já começou a pensar no valor de estar num episódio contigo e do que ela poderia extrair desse encontro. Sim, então ela fez, ela tava perguntando pra caramba. Depois tu mandou o CPF pra emitir o boleto. Fazer um pix. Na verdade, a gente vai fazer uma troca. Boleto é old school. Boleto é muito old school. Mas, gente, obrigado. Vocês, tem alguma consideração final, Alana? Sobre networking, tudo certo. Sobre o episódio. A gente tinha mais palavras, mas a gente não vai poder fazer por causa do horário. Eu só agradeço aí mais uma vez, eu conhecendo, já fazendo o meu networking aqui também. Né? Olha como fechou, que legal. E bacana, adorei nosso podcast. Viste como foi rápido? Bacana, sim. Obrigado. Obrigada. Considerações? Nossa, a consideração é justamente essa, assim, de poder estar e entender cada vez mais que a gente está onde de fato deveria estar naquele momento, né? E as coisas fluem, né? Porque às vezes a gente pensa, tem uma agenda tão cheia, será que a gente vai conseguir? Simplesmente, como é para ser, as coisas acontecem, né? Não, eu gostei quando ela falou antes, assim, eu não tô com falta de clientes, em outras palavras, mas basicamente ficou claro isso. Então, assim, o fato dela estar aqui hoje tá demonstrando que ela se doou a esse ponto, né? De estar aqui com eu acho que todo mundo que aceita esse convite, cada pessoa. E eu acho que isso é um aspecto importante, né? A gente entender que nem tudo tem a ver com cobrar por aquilo que a gente faz, né? Eu entendo muito isso, né? A gente pode ajudar muitas pessoas, a gente às vezes nem faz ideia, né? Com uma palavra que a gente fale aqui, então essa parte de doar é muito importante. Eu acho, e a gente entende que o que eu dou, o universo me devolve, né? E eu acho que entrega valor para pedir valor, não ao contrário, né? Eu acho que essa é a... E o equilíbrio é entregar mais do que pede, né? A gente, por exemplo, a gente criou isso aqui e outras coisas que a gente já criou anteriormente, acreditando fortemente nisso, em que a gente com uma palavra, uma frase, um conceito, a gente pode agregar valor na vida das pessoas. A gente pode incomodar um, irritar outro, mas sempre agregando mais valor sempre do que... ajudando a grande parte ajudando, né? Claro, com certeza. Gente, obrigado demais por ter aceito o convite, ter vindo até o Centro de Inovação Blumenau. E todos vocês que sempre estão aqui, escutam a gente, falam e sugerem e criticam. Não esquece de criticar, é muito importante a crítica de vocês. Alisson, quando a gente tá aqui? Todas as terças e quintas-feiras, às 4h da tarde. Valeu, galera. Valeu, gente. Tudo de bom. Tchau. Até semana que vem. Até quinta. Salva de palmas, pessoal.